Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Mais uma sexta-feira, né? Não tão especial quanto a sexta-feira anterior, mas também é um dia especial hoje, principalmente para mim que já há vários anos, toda sexta-feira, se reunimos na igreja para orar e é um dia muito bom porque eu sei que quando eu saio de lá eu sempre saio, parece que mais leve, né? É um dia que a gente está clamando a Deus. E hoje, ainda mais, é um dia mais especial ainda para mim, porque hoje fazem 27 anos que eu casei com a Gláucia no civil. Na igreja nós casamos uma semana depois, mas fazem 27 anos, né? Então é um dia de eu comemorar, ou no mínimo de eu lembrar, né, do que aconteceu na minha vida, e esse foi um dos testemunhos da minha vida. O casamento com ela, porque foi através dela que eu conheci a Deus, ou pelo menos um pouco desse Deus, né? Foi através das orações dela que eu comecei a buscar esse Deus, a frequentar uma igreja. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse dia e todos os dias pela vida dela, amém? Mas não é o motivo, né, dessa palavra de hoje. Na minha corrida de ontem, né, nos louvores que eu estava ouvindo, um me chamou a atenção e que também diz muito fala muito a respeito do que aconteceu na sexta-feira passada, que diz que quando ele estava lá na cruz, não é? E ele morreu, o véu lá do templo se rasgou, não é isso? De baixo a cima. E a partir daí nós temos esse contato direto com Deus. Mas, e como nós fazemos isso para ir além desse véu? O louvor, eu vou postá-lo ele daqui a pouco, eu acho que só o louvor já nos ajudaria nesse dia, nos nosso momento de oração, para quem vai ter esse tempo hoje ainda de buscar esse Deus, e que esteja com o coração cada vez, né, mais com ansiedade de ter uma intimidade maior com esse Deus. Eu selecionei alguns versículos aqui da Bíblia, eu sei que tem muitos outros, mas que diz um pouco sobre essa intimidade. Um deles é em Isaías 65, 24. Ele diz assim, ó, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. É lógico que tem um contexto todo aqui, mas você já imaginou antes de você clamar, o Deus já está te respondendo, você já tem essa intimidade com Ele e Ele está te mostrando, né? Antes de você falar, Ele já está ouvindo o que você iria falar. Ou seja, é uma intimidade muito grande com esse Deus, né? Que nós deveremos ter e deveremos ansiar por isso. Tem mais uma palavra lá em Salmos 42, 1 e 2, bem conhecido, porque tem um louvor bem conhecido a respeito que fala disso aqui, ó. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Se você olhar o contexto desse salmo, a alma do salmista estava angustiado, estava desesperado por Deus. Talvez estava passando por alguns problemas com os inimigos e tudo mais. Talvez não seja esse o mesmo contexto da minha vida e da sua, mas que a nossa alma seja dessa forma, né? Esteja ansiando por esse Deus, como a corça anseia por águas, né? Que a gente realmente tenha essa vontade, ter essa intimidade de ouvir a voz do Espírito Santo, para que quando a gente ouve as pessoas falando, né, o Espírito Santo me falou isso, Deus me dirigiu isso, muitas vezes, quando nós não temos esse contato, ficamos lá no fundo com um pouquinho até de inveja, né, mas que isso não seja na nossa vida, que isso não aconteça e que a gente verdadeiramente tenha essa intimidade. E tem mais um outro versículo aqui muito bacana sobre isso, que é o Salmos 27, 4. Ele diz o seguinte, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele diz aqui que é uma coisa, ele pede e vai buscar, que seja assim na minha vida, na sua, que essa vontade, né, que nos dá de ter essa intimidade com Deus, não seja só essa vontade, esse desejo, mas que a gente verdadeiramente tome as ações necessárias para isso, não é? Uma delas é começar a orar, jejuar, buscar ler mais a palavra, obedecer o que a gente tem aprendido, não é? E eu tenho certeza que Ele fará. Esse testemunho que eu falei do meu casamento de 27 anos aqui, com certeza a Gláucia teve essa vontade e ela começou a orar e Deus respondeu para ela, né? E eu sei que respondeu para você muitas vezes.
e que a gente tenha cada vez mais, querer cada vez mais esse Deus na nossa vida. Que os nossos olhos sejam limpos, né? Que os nossos pensamentos estejam verdadeiramente voltados para Deus. Amém? Então, essa seria o motivo da oração que eu iria pedir hoje se estivesse lá na igreja para o pessoal que estaria na oração. Para orarmos por nós, primeiro, é lógico que temos um monte de motivos de oração, a Rutinha tem colocado todos os dias, né, de intercessão, devemos fazer isso, mas primeiro ore pela tua vida, não é? Eu vou orar pela minha vida, buscar cada vez mais esse Deus, até que o meu coração seja cheio dele, que a gente tenha essa plenitude do Espírito Santo. Acho que as últimas palavras que eu tenho falado sempre têm se voltado a isso, nessa busca, né? Nesse querer, nessa vontade de que Deus verdadeiramente habite na minha vida. Eu sei que Ele tem feito muitas coisas, né? Tenho o privilégio de muitas vezes estar à frente na igreja falando da palavra de Deus, eu amo isso, na EBD, às vezes na acampamento. Para vocês terem uma ideia, eu já falei até num domingo de Páscoa, foi na igrejinha lá na Tietê, inclusive aquele louvor que eu postei no sábado, né? A primeira vez que nós cantamos, acho que na igreja foi lá, fui eu que pedi para cantar esse louvor. Então é um privilégio realmente estar falando de Deus. E eu me sinto muito bem, eu amo fazer isso, mas eu sei que tem mais. Eu sei que essa intimidade com Deus é muito melhor do que só estar falando dele, mas é conhecer esse Deus, ouvir a voz de Deus, não é? Ouvir o caminho que Ele tem para você, as direções que Ele tem para te dar. Eu sei que é muito melhor. Então busca esse Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. E eu vou postar esse outro louvor que eu estava ouvindo ontem, e eu sei que se você talvez nem concorde com tudo que estou falando, ou não está falando nada de diferente, mas que esse louvor sirva como uma oração para você também. Amém? Fiquem com Deus e espero que possamos logo estarmos juntos outra vez. Amém. Fiquem com Deus.